Olá, tudo bem com você? Começando mais um programa, mais uma novidade, mais um assunto aqui no nosso canal Cidadania Política. Já curtiu o nosso link? Já compartilhou com seus amigos? Lembre-se, as boas notícias precisam ser espalhadas por aí. Nós temos neste mês de junho uma programação especial. Como é o mês do meio ambiente, nós estamos fazendo discussões sobre cidadania política voltada às questões ambientais. E hoje nós vamos conversar aqui com o nosso parceiro, amigo de muito tempo, o Dr. Pedro Putin. Pedro Putin é advogado, acompanha o nosso mandato desde o início e já entendeu a diferença e o quanto é importante a política pública na prática diária. Ele vai contar pra gente como ele tem militado em uma área que parece até antagônica ao meio ambiente, o direito agrário. E aí você me pergunta, mas por que vocês vão falar de direito agrário e meio ambiente? Porque mais do que nunca, se nós não compreendermos que meio ambiente e agronegócio precisam caminhar juntos, não haverá espaço para ninguém. É esse o tema de hoje e eu espero que você nos acompanhe e curta a nossa conversa. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, agradeço muito pelo convite. Para você ter uma ideia, o Pedro Putin é advogado, consultor jurídico, professor de Direito Agrário, Ambiental e Políticas Públicas para o Agronegócio. Atualmente é comentarista de Direito Agrário para o Canal Rural, escreve artigos sobre legislação do agronegócio para o Escute Consultoria e é organizador e coautor de livros em Direito Agrário. Foi membro da OAB na Comissão do Meio Ambiente e da Comissão do Direito Agrário entre os anos 2013 e 2015. Pedro, novo, uma trajetória tão intensa, conta pra gente aí como é que começou o seu envolvimento nessa trajetória. Bom, o meu envolvimento nessa trajetória, acredito que surgiu quando eu entendi que o direito poderia ser muito além do que advogar, ter uma inscrição na OAB, né, que o direito é uma ferramenta de transformação social, né? E também através dessas ferramentas que você falou, né, a OAB, o teu gabinete, né, começar a entender que poderia transformar, né, algumas ideias, algumas iniciativas em políticas públicas. Então, e é um caminho sem volta, né? Quando a gente começa a participar, quando a gente começa a colocar as ideias nos caminhos certos, a gente não consegue mais parar, né? Elas vão fluindo, né? É interessante, nós conhecemos o Pedro em 2013. Ele, atuando pelas comissões da OAB, que eu já mencionei aqui, nos fez uma visita, tivemos uma conversa e nós empreitamos uma briga por uma comunidade em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, muito intensa. O resumo era o seguinte, uma comunidade estava sofrendo todas as vezes que chovia na cidade de Campo Grande, um determinado bairro era alagado e as casas elas eram totalmente inundadas por essas águas e geravam vários problemas, tanto econômicos quanto até mesmo de autoestima, de ordem social e de cidadania. Junto com a OAB, junto com as comissões, junto com o nosso mandato, com a Associação de Moradores, nós elaboramos a lei que isenta de IPTU essas casas alagadas. Foi uma briga que começou em 2013, teve muita demanda jurídica, o projeto foi aprovado na Câmara, foi vetado pela Prefeitura, derrubado o veto na Câmara, depois volta para a Prefeitura, teve ação direta de inconstitucionalidade diretamente no Tribunal de Justiça. Resumo da história. Nós conseguimos vencer a batalha em 2017, quando de fato saiu o julgamento da ação e nós tivemos a lei incorporada ao ordenamento jurídico. Como é que foi militar nessa situação e a partir daí ter um contato com a comunidade e com a política pública de fato? Pois é, esse é apenas um dos exemplos dos projetos que muitas vezes as instituições como a OAB contemplam, né? A OAB, os sindicatos, os formuladores de políticas públicas têm bons projetos e muitas vezes faltam pessoas empenhadas a fazer acontecer, né, fazer com que esses projetos se tornem políticas públicas. Então isso foi o caso dessa lei, né? Lógico, foi fundamental ter apresentado esse projeto para vocês, também tem esse perfil de fazer os projetos acontecerem, né? E assim foi muito gratificante ter visto isso sair do papel, sair de uma demanda que chegou da associação de bairro para a OAB e ver essa demanda ser resolvida. Isso é fantástico, né? E por isso que eu falei que é um caminho sem volta, quando a gente começa a receber outras demandas, né, seja do meio ambiente urbanístico, do meio ambiente rural, é muito gratificante conseguir contribuir, né, através da minha profissão. Acho que esse é o caminho, quando você perguntou, né? Então, ver a minha profissão sendo utilizada como ferramenta de transformação social. A serviço da sociedade mesmo, né? Isso. Você também é fundador, né, da União Brasileira da Advocacia Ambiental. Para você, quais os principais desafios da área ambiental hoje, tanto para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quanto o Brasil?
Não, perfeito. Após a saída da OAB, hoje eu faço parte de duas entidades, uma é agrarista, a outra é ambiental. Né? Das duas são compostas por advogados de todo o país, de todas as regiões, então a gente pode ter o contato com a realidade ambiental de outros biomas, de outras dificuldades na implementação da lei. E vejo que a maior dificuldade é fazer a regularização das propriedades rurais hoje, né? Pelo menos na minha área de atuação, né? Que é mais ambiental rural. É fazer a regularização, porque o código já está aí desde 2012 e a cada período de tempo surge uma nova dificuldade, surge uma nova interpretação normativa e nós precisamos muito concluir essa etapa de regularização que o código trouxe nas ferramentas do CAR, o PRA, para resolver todos esses dilemas da transição das legislações anteriores para cá. Então a maior dificuldade é entender as realidades dos biomas, fazer a regularização desses imóveis, para que o Brasil todo possa construir uma imagem de sustentabilidade, que é o que nós pudemos verificar aí com a conclusão dessas etapas de inscrição do CAR, agora começar o PRA, construir essa nossa imagem de que o Brasil é sustentável, tem atividade produtiva, tem recursos naturais. Então acho que é por aí, viu? E você tem feito um trabalho muito de campo com os produtores, né? Em especial com os sindicatos, você percorreu vários sindicatos aí pelo interior do Mato Grosso do Sul, dando palestras, fazendo aulas, trocando experiências. Como é que hoje é visto pelo produtor rural as questões ambientais? Por que é que a gente ainda vive essa polarização de achar que meio ambiente é uma coisa e o agronegócio é outra coisa? Ora, porque é dentro das propriedades rurais que estão os recursos naturais, né? E aí existe esse problema de querer encontrar os culpados, né? É lógico, quem faz errado tem que ser punido por isso. Mas não dá para criar tamanha polarização entre meio ambiente e atividade produtiva, já que há muitos outros bons exemplos, né, sobre isso. Então, infelizmente, hoje é um embate infinito que nós temos aí entre meio ambiente e atividade produtiva, e tentando sempre aproximar os dois temas, né, de forma a mostrar que nós temos sustentabilidade nas atividades produtivas. E eu acho que a ideia é bem essa, é mostrar que todo mundo precisa. O Brasil precisa de abastecimento alimentar, né? Nós precisamos contribuir também com a atividade produtiva, contribui com a economia e com o meio ambiente, precisa tentar conciliar toda essa situação por meio das normas. Né? E é como você falou, né? Tem muita gente dando bons exemplos, é claro que tem gente também dando bom exemplo em todos os lugares, né? Em todas as áreas, mas o grande desafio é a gente mostrar que estamos todo mundo no mesmo planeta, né? Estamos todo mundo no mesmo sol, no mesmo ar e dependemos dos mesmos recursos. Né? Pedro, fala um pouquinho sobre o seu livro para a gente. O livro, então tudo é um caminho interligado, né? Você falou agora há pouco também das palestras, eu percebi que conhecimento precisa ser compartilhado, né? Preciso gerar conteúdo. Essas questões, essas polarizações e a falta de compreensão surge principalmente de não entender as realidades, as leis. Então eu comecei a fazer as palestras por aí, depois comecei a publicar textos, recebi esses convites para gravar conteúdo no canal Rural e outros canais que eu já participei também. E dali também surgiu a ideia do livro, né? Porque eu falei, bom, vamos dar uma olhadinha como está a situação, o estado da arte aí, né, das nossas produções bibliográficas nessa área, agronegócio e direito. E poucos livros, né? Foi aí que surgiu a ideia de chamar alguns outros parceiros, cada um dentro de uma área, para mostrar como o agronegócio na legislação é interdisciplinar. Nós temos ali questões ambientais, fundiárias, trabalhistas, consumidor. Então o livro tem essa pegada interdisciplinar no agronegócio, no direito. Se alguém ainda quiser ter acesso, tem algum meio? Na segunda edição nós ainda temos exemplares na editora, né? E assim que tiver esgotado, a gente pensa numa próxima edição, ampliando ainda mais temas, aí sempre pegando os temas mais novos, né? Está discutindo aí questões ligadas ao agronegócio e ao direito, mas ainda tem alguns exemplares da segunda edição. Bacana. Você que ficou interessado no livro, daqui a pouco a gente vai colocar no nosso site o endereço para você ter acesso, fazer o contato e comprar o seu livro, viu? Pedro, se você pudesse hoje falar em especial para a juventude que está aí iniciando a vida acadêmica, iniciando uma ideia de profissão, o que é que você diria para essas pessoas? Olha, propósito, né?
Eu acho que quando você me procura hoje para a gente fazer um quadro que fala de cidadania política, eu acho que para quem encontra, além da escolha de uma profissão, encontra um propósito, eu acho que aí dá sentido em tudo que você for fazer, em qualquer escolha, de qualquer profissão, qualquer carreira. Então eu encontrei esse propósito no direito, né, como sendo aí uma ferramenta de transformação social, transformar iniciativas as demandas em políticas públicas, em resolver esses problemas, né? Então acho que encontrar um propósito é fundamental. E o trabalho de vocês também sempre motivou a cada vez mais estar atendendo essas demandas públicas, né? Por isso eu gostei muito da iniciativa do quadro de vocês também. Eu acho que também dando aula de políticas públicas eu pude perceber o quanto é importante aproximar esse tema dos cidadãos, porque quanto mais as pessoas se sentem próximas e conhecem os caminhos da formulação de uma política pública até ela se transformar numa solução para aquele problema, quanto mais as pessoas entendem esses caminhos, mais elas conseguem trazer as demandas qualificadas para os lugares certos. Então, acho que propósito é a palavra certa, né? Muito bem. E esse foi o papo de hoje. Nós falamos de agronegócio, de meio ambiente, de propósito, de profissões. E eu te pergunto, você já curtiu, já compartilhou o nosso link? Fique ligado, na próxima semana tem um tema novo e um assunto diferente. Até lá!